E então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja. Está vendo? Então, quando chega, a trombeta soa. Ele declara guerra. Está vendo? E então o que acontece? Finalmente, então ele é levado. E então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada, esse grupo. Então ele segue para outra. Oh, é um grande plano. Até que chega aquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido, mas ele ajunta tudo que se perdeu naquelas outras eras. Todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler, aí está, Apocalipse 10, 1 até mais ou menos 4. Você entenderá. Muito bem, está vendo? Toma o livro de selos e os abre, e mostra ao sétimo anjo, porque isto somente os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Agora, acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história, e provamos isso, está vendo? É a mensagem do anjo da sétima igreja. Muito bem. Revela todos os mistérios que estiveram no passado, todas as coisas no passado. Apocalipse 10, 1 ao 7, que hão de ser. Agora, lembre-se, nos dias do sétimo anjo, seu toque, tocando a trombeta do evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Do mesmo modo, aqui sai, nas eras primitivas da igreja, entenderemos, dentro em pouco, uma doutrina. E então, tornou-se um dito, primeiro, depois uma doutrina, e então tornou-se um estatuto, depois tornou-se uma igreja, e no decorrer da Idade Média. Então, na Idade Média veio a primeira reforma, Lutero, e ele trouxe consigo todos os tipos de coisas misteriosas que ocorreram durante aquela era da igreja. Tudo lá naquela época, mas não as concluiu. Então veio Wesley com santificação, trouxe um pouco mais. Todavia não concluiu. Omitiu coisas por toda parte, tal como aspersão ao invés de batismo, e Lutero tomou o Pai, Filho e Espírito Santo ao invés de Senhor Jesus Cristo, todas essas diversas coisas. Então veio a era pentecostal, com o batismo do Espírito Santo, e eles ficaram nisso. Agora, não pode haver mais eras, é só isso. Essa é a Filadélfia, ou agora a era de Laodiceia. Mas então nós constatamos, ao estudar a Escritura, que o mensageiro, a era, vem ao final da era, todas as vezes. Paulo veio ao final da era. Verificamos que Irineu veio ao final da era. Martim ao final da era. Lutero ao final da era católica. E o quê? Wesley ao final da era luterana. E os pentecostais ao final da era da santificação, ao batismo do Espírito Santo. E ao final da era pentecostal devemos receber, de acordo com a palavra, à medida que Deus me ajudar essa noite a lhes mostrar por aqui, que havemos de receber um mensageiro que tomará todos esses pontos que omitiram lá e revelará o segredo completo de Deus para o arrebatamento da igreja. E então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. E creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento, porque com a que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Há algo. Temos de avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para ser mudados num momento e ser tirados dessa terra. E vamos achar isso dentro em pouco, querendo o Senhor achar onde isso está escrito. Então, todos os juízos desses malfeitores. Agora veja, no decorrer das eras destes selos, eles têm se aberto.
até que agora o último selo se abre. E agora, como estavam observando nestes selos, é só presumindo o que eles estavam fazendo. Agora, ao final das eras da igreja, sucederão todos esses malfeitores e entrarão na tribulação. Todos estes malfeitores dos 7 selos que têm obrado misteriosamente na igreja. E verificaremos no instante que até obraram em nome de uma igreja. Eles se chamam a igreja. E veja só se não é isso mesmo. Não é de admirar que eu tenha sido tão contra a denominação, não sabendo por quê. Está vendo? Está vendo? Eles terminam. Agora, começa aqui atrás de forma suave e vai ficando cada vez pior, até que... E as pessoas entram direto nisso, dizendo, oh, sim, isso está bem. Mas nos últimos dias, estas coisas são manifestadas. E finalmente pioram tanto que entram direto no período da tribulação. E como pode alguém dizer que a noiva de Cristo entra na tribulação? Não consigo entender, está vendo? Ela é tirada da tribulação. Se a igreja já foi julgada e eles julgaram a si mesmos e aceitaram o sangue, como pode Deus julgar um homem que está perfeito e totalmente sem pecado? Você diz, não existe tal pessoa. Todo crente que nasceu de novo, crente verdadeiro, está perfeito e absolutamente sem pecado diante de Deus. Ele não está confiando em suas obras, no sangue de Jesus, no qual sua confissão foi posta. A Bíblia diz que sim, está vendo? Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque não pode pecar. Como se pode transformar um homem em pecador quando o cloro do sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus? Isso dissiparia o pecado, sem restar nada dele. Está vendo? Como pode aquele sangue puro de Cristo deixar um pecado passar por ali? Ele não pode. Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai nos céus. E como poderíamos até começar a pensar em sermos perfeitos? Mas Jesus exigiu isso. E se Jesus exigiu, ele tem de preparar uma maneira para tal. E ele preparou seu próprio sangue. Agora, revela todos os mistérios que se deram no passado. Agora, o pensamento é, aqui no tempo do fim, que os mistérios que tiveram início lá atrás, há muito tempo, e vieram pelas eras da igreja, hão de ser revelados aqui na abertura dos selos, aqui nos últimos dias, depois que o tempo de intercessão estiver quase terminado, nesse tempo. Então, os juízos esperam por aqueles que estão atrás. Eles seguem para isso. Isso é depois que a noiva tiver sido tirada de cena. Leiamos uma escritura. Vocês gostam de anotar algumas escrituras? Tomemos 2 aos Tessalonicenses, só um momento. E olhem aqui, só um minuto. É um quadro tão bonito aqui. Eu gosto disso. E vejamos, sim, 2 aos Tessalonicenses. E quero o capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, o versículo 7. Vejamos, 2 aos Tessalonicenses 2, 7. Acho que é isso mesmo. Agora, eu estava anotando isso, tremendo bastante. O mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Quem? Aquele que resiste. Estão vendo? Vejam, um mistério. O mistério da iniquidade, bem lá atrás, naquela primeira era da igreja aqui. Aqui é Paulo escrevendo, dizendo isso. O mistério da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é algo que você sabe que não deveria fazer e faz mesmo assim. E Paulo disse que há tal coisa na terra hoje, praticantes de iniquidade. Se vocês... Leamos só aquela parte, só um minuto.
Comecemos um pouco mais adiante, o versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem, H-O-M-E-M, o homem do pecado, o filho da perdição, isso mesmo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, perdoando pecados. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Gostaria de ter me sentado um pouco sobre o seu ensinamento, você não gostaria? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Não naquela época, veja, não naquela época, mas a seu próprio tempo, veja, na abertura daquele selo, saberíamos exatamente o que seria. Quem é este homem da iniquidade? Quem é este homem do pecado, este indivíduo que está praticando iniquidade? Mas em seu próprio tempo seja manifestado. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Enganadores, veja, enganando o povo, fazendo-os entrar em algo, veja, somente há um Deus que resiste até que do meio seja tirado a igreja, Cristo, a noiva. E então será revelado o iníquo. Na abertura do selo, em seu próprio tempo, Paulo disse: não em meu tempo, mas no tempo quando ele for revelado. Está vendo? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Chegaremos a isso dentro em pouco. O assopro da sua boca. Observe o que é isso. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Um homem cuja operação é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, enganando pessoas pela injustiça, para os que perecem, não essa noiva, para os que estão buscando tal coisa, porque não receberam o amor da verdade. E Cristo é a verdade, e Cristo é a palavra, mas eles preferiram ter um credo, está vendo? Para se salvarem. E por isso Deus lhes enviou as operações do erro, para que creiam a mentira. Deveria ser traduzido ali da maneira que vi no léxico, a mentira, não uma mentira, a mentira, a mesma que ele contou a Eva, para que sejam julgados os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Que declaração, que coisa! Depois que a noiva for tirada, então este homem do pecado se revelará. Ela, a verdadeira noiva de Cristo, foi eleita de cada era da igreja.